somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Nada temer, nada temer, tudo é possível, Poderoso Deus, no santo precioso nome, Senhor Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor pelos cânticos, pelo louvor, pela expressão de gratidão ao Senhor, Pai. Recebe nosso louvor, Pai. E também nesta hora nos aproximamos do trono da Tua santidade. Sim, grande e poderoso Pai, para receber a palavra, para ouvir a Tua palavra. Fale conosco mais uma vez, pois estamos aqui para participar na mesa do Senhor. E pedimos a graça, a direção do Senhor, a mão poderosa do Senhor estendida sobre cada um que se esforçou para estar aqui. Me ajude a falar e ajude cada um deles para receber a palavra. No santo precioso nome, Senhor Jesus Cristo, pedimos e te agradecemos. Glória a Deus. Amém, meu Deus. Que o Senhor continue nos abençoando. Privilégio estar de volta aqui, né? Para ter companheirismo em volta de sua palavra. Tudo é muito bom, mas se não fosse por causa da palavra, não seria bem estar aqui, né? Porque o que é eterno é a palavra, né? A palavra, Jesus disse, passa o céu, passa a terra, mas minha palavra não há de passar. Por que não vai passar? Porque é eterna, né? São João do Evangelho, nós vamos ler capítulo 1, para, pois, aprender, meditar na palavra, né? João do Evangelho, capítulo 1. O Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. As trevas não as compreenderam. Pai Santo, nós lemos a sua palavra e cremos que ela é fiel e verdadeira, e pedimos que o teu Espírito venha vivificar a palavra e abençoar a palavra e colocá-la em nossos corações. Poderoso Deus, me ajude e ajude cada um que está aqui. Pai, aqueles que vão ouvir também, que sejam ajudados de uma maneira sobrenatural. Pedimos a direção, a liderança do Senhor, a ajuda do Senhor em tudo. Santo, precioso nome, Senhor Jesus Cristo. Amém, meu Deus. Amém. Sentai-vos. A própria Escritura já está se revelando a si mesmo, né? O próprio assunto que nós lemos já está dizendo que Deus se fez carne. Deus morou num corpo humano. E não é uma interpretação religiosa, como a religião interpreta que Deus fez um corpo para ele morar, porque ele ficou só 9 meses no ventre de Maria. Agora, em Jesus Cristo, ele ficou sempre, né? Quer dizer, aos Colossenses 2, verso 9, Jesus Cristo
era toda a plenitude de Deus expressado em carne, e você vai ver que Deus foi revelado em Cristo. Quando Jesus estava na terra, ele disse: ninguém conhece a Deus senão o que veio de Deus. E ele tinha vindo de Deus. Ele tinha vindo pela palavra falada. É bastante para o religioso entender que Deus tomaria uma forma corpórea, né? Porque há muitas coisas na Bíblia que chocam com a mente carnal. Porque a nossa mente tem que ser espiritual, inspirada por Deus, ungida para captar as coisas espirituais, né? Senão você não vai captar. Como pode? João 4:24, Deus é espírito, e agora Deus se fazendo carne, se tomando como um homem para poder sangrar, se derramar no Calvário para nos salvar. Porque em espírito não tinha como crucificá-lo, não tinha como derramar sangue em espírito. Então, haveria uma necessidade dele tomar uma forma humana, um corpo humano, para que esse corpo sangrou, né, se derramou e desvaneceu, porque ficou desvaído, sem força, ali, por causa de mim e de você. Deus se fazendo carne, Deus se fazendo um parente redentor, próximo do homem, para poder salvar ao homem, né? Você está contente por isso? Ele tomou o seu lugar, né? Ele tomou o seu lugar, tomou o meu lugar, tomando uma forma corpórea, palpável, um corpo que tinha dor, canseira, precisou de um barco para dormir, né? E sempre que fazia o seu roteiro, ele chegava na casa dos irmãos que criam na mensagem do dia, né? Jesus sempre ia fazer os pernoite, né? Repousar na casa de Lázaro, Marta e Maria. Era bastante para os religiosos ver Deus caminhando na praia, Deus andando como um homem. E você sabia que muita gente hoje ainda tropeça quando eles veem a palavra de Deus sendo vindicada? Eles não creem nela, eles não aceitam. E olha que Jesus se declarou, ele disse: se vocês não podem crer em mim, porque a imagem dele era muito feia, era muito negra. Tua mãe nem casou quando ganhou você, você é filho de prostituição. Como que eles iam crer que Deus estava naquele corpo quando havia uma má reputação? E tantos nomes feios que falavam acerca dele. Porque eu vou falar uma coisa aqui para todos vocês. Se você vê que o sono começa a pegar, ó, levanta e vai lavar o rosto lá. Mas é mais fácil a má informação ir do que a boa informação. Pode olhar se não é. Um diz que, o diabo pega e a 1000 por hora, e o zap, e o telefone, né? E a internet, ó. Mas a boa informação, ela demora para ir, né? Os milagres, as curas. Será que todo o nosso povo aqui sabe de todas as curas que já aconteceu aqui? Será que você já se lembrou de testificar dos milagres, dos livramentos de acidente, tudo? Quer dizer, olha, parece que Deus faz e nós esquece. Mas o que o diabo faz aí, você viu como ele não se cansa de propagar? Sim, e até os irmãos da mensagem fazendo propaganda do que o diabo faz. Sim, é só você ver cada recado no zap aí, que misericórdia. Não vai dizer que é Deus, não, eu não creio que é Deus. Uma pessoa na presença de Deus vai buscar as coisas de Deus, não as coisas do mundo. Que Deus nos ajude, né, irmãos? Então, nós vamos ver as maneiras descritas pelo nosso profeta, né?
onde ele descreveu a maneira de Deus, na mensagem Hebreus 7, parte 1, muito tremenda essa mensagem, muito poderosa, porque se nós parar para ver, quando Jesus disse lá na cruz assim, ó, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Você para e pensa, a quem ele estava clamando? A quem não tinha princípio de dias e a quem não tinha fim de dias. Paulo descreveu que ele não tinha pai, não tinha mãe, e não tinha princípio de dias e nem fim de dias. Melquisedeque, o eterno, não tinha princípio e não tem fim, o eterno. Mas aquele corpo, para Deus morar, teve um princípio e teve um fim ali, né? A morte o levou. Eu sei que se nós olharmos para as Escrituras, é muito fácil, através da teologia, separar. Porque conforme a crença da pessoa, ele crê que Jesus é um e que Deus é outro. É uma dualidade, né? Outros creem numa trindade, outros creem em outras coisas, e assim por diante. Mas quando o Espírito de verdade vier aonde? Sobre você. Ele te guiará a toda a verdade. O Espírito Santo nunca disse, eu e o Pai somos dois. João 10:30 está bem claro. Eu e o Pai somos um. Porque eu sou a forma corpórea e o meu Pai é o Espírito Santo. Meu Pai é o que fez sombra quando eu fui gerado. Meu Pai é aquele que enche o céu, enche a terra, está todo o universo ocupado por Ele. Quem foi que fez sombra? O Pai, no ofício de Pai, mas é o Espírito Santo que é Deus. Porque você pode criar uma estrada ali, e o irmão Brando deixou muitos caminhos, né? Ele deixou muitas estradas, que se o Espírito Santo não guiar você, pois você vai se enredar com um erro doutrinário. Vai, porque quem tem que liderar nós, a nossa fé, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. Não existe nada contra o errado quando o Espírito Santo está liderando. Se você for para as Escrituras, você vai encontrar erro em Noé, erro em Moisés, né? Nos profetas você vai ver que eles erraram. Mas sobre inspiração não era eles, era Deus falando. Amém? O ministério de Moisés nunca errou. Mas Moisés errou. O ministério de Noé nunca fez um porre, mas ele fez, correto? Era para Moisés ferir uma vez a rocha, mas o povo deixou ele com a cabeça assim, ó. Porque Cristo não podia ser ferido duas vezes. E aquela rocha lá no deserto, o nosso profeta diz aqui que é Cristo. Aquela rocha era Cristo. Jesus não precisava ir duas vezes ao Calvário. Uma vez só. E aquilo já estava simbolizando o que aconteceria lá na frente. E Moisés feriu a rocha duas vezes. Errou, com certeza errou. Não era para ele fazer duas vezes, uma. Porque aquela rocha era Cristo. E aquela rocha não só deu água, como deu maná, como deu carne, né? Aquela rocha sustentou eles todo esse período no deserto. Quem é leitor da mensagem sabe, né? Andou com eles, mas aquela rocha era Cristo. O que eles precisavam? A Bíblia diz que tendo pão e água, tem tudo. Viu, irmã? Às vezes você pensa numa mesa farta. Não é a mesa farta que vai satisfazer você. É o quanto que você tem de fome que a comida vai ser boa. Sim, e olhe e preste agora. Atenção, o melhor prato se chama fome.
Se chama fome. Estão captando? Agora vamos levar isso para o espiritual também. No parágrafo 51, o profeta diz assim, ó, na mensagem de Hebreus 7, parte 1. Agora, esse corpo que ele teve, que ele o criou, ele não tinha sido trazido através de uma mulher. Então, aquele corpo foi criado. Ele não podia, alguém tinha feito a si mesmo, se revelar a si mesmo, e nenhum homem pode ver Deus em tempo algum, porque Deus é espírito. Os olhos mortais não vê essas coisas, a menos que fosse em forma de coluna de fogo, ou quer que fosse na forma de algum ser que eles viram por visão. Mas Deus tem que se revelar a si mesmo na forma de um homem. Deus se revelou a si mesmo a Abraão, Deus se revelou a si mesmo como um homem, ele revelou-se a si mesmo a Moisés, na forma de um homem, ele revelou a si mesmo aos filhos de Israel, na forma da coluna de fogo, ele revelou a si mesmo a João Batista, na forma de uma pomba. Veja, ele revelou a si mesmo nessas formas, quando ele estava se revelando na forma de um homem, como rei de Salém, rei de Jerusalém, não a Jerusalém terrena, mas a Jerusalém celestial. Ele se revelou naquela forma, e ele foi feito semelhante a filho de Deus. Agora, como pode ser filho? Porque Deus é o Espírito, mas ele se materializou em carne para poder se revelar. Eu vim de Deus e volto para Deus. Efésios 4:11, o mesmo que desceu é o mesmo que subiu as partes mais baixas da terra, se fazer homem e andar como um homem, e ser desprezado como um homem. Porque se você vai parar um minuto e ver as profecias de Isaías, você vai ver que tudo já estava predito. As pessoas olhando para ele não viam beleza nele, ele não era aparente, atraente, não era charmoso, não tinha charme natural, mas era Deus andando ali naquele corpo. Era Deus em carne. Um homem experimentado em trabalhos, um homem que sabia o que era trabalhar, um homem que sabia ser submisso às ordens. Sim, todo mundo que trabalha de funcionário tem que saber que você tem submisso a você, você tem que ser submisso a um superior em você, aquele que lhe dá ordem e diz, se te vira, agora vá fazer. A Bíblia diz, Paulo escrevendo em Hebreus, ele diz que Jesus se fez mais baixo do que os anjos. Pare para pensar isso um minuto. Como ele desceu a um nível tão baixo. Se você estivesse caminhando lá na rua da Palestina, e você encontrasse ele, sabe que você diria, grande Rabi, louvado seja o Senhor por Deus estar em carne aqui. Ou você diria, esse aí, esse é aquele que os sacerdotes estão falando ali, Esse é filho de prostituição, Será que você ficaria com ele ou com o sacerdote? Irmão, tem hora que nós vemos quanto contrassenso, né? Sim. A imagem que a religião criou dele foi denegrida, foi feia, foi horrível. E ponharam um nome tão baixo nele. Príncipe dos demônios, Belzebu. É verdade isso? Mas também a Bíblia diz que Deus lhe deu um nome que é acima de todos os nomes. O nome mais poderoso. Glória a Deus. Deus lhe deu um nome que é sobre todos os nomes. Deus lhe deu um nome que é o único nome que tem uma família no céu.
Porque lá não tem trindade lá no céu. Lá não tem Santíssima Trindade. No céu não. Só tem um nome, que aqueles que já estão lá foi por esse nome. E aqueles que vão é por esse nome. Porque Pedro disse na sua epístola, esse é o único nome pelo qual importa que nós seja salvo. Então não tem outro nome para você ser salvo. Deus lhe deu um nome de rei. Deus lhe deu um nome acima de todos os nomes. A religião humilhou, os homens humilharam, mas Deus o exaltou soberanamente. Deus o fez rei do céu e da terra. Oh, glória a Deus! Aleluia! Era uma minoria que olhava nele e olhava nas escrituras. A maioria olhava no que os religiosos diziam. E o que eu vou dizer agora é forte. Você acha que prostituta, bêbado, ladrão, desprezou Jesus? Mas os religiosos estavam sempre procurando uma maneira para o matarem. Perguntasse para o Bartimeu, o que você tem contra Jesus? Nada. Mas o que você me diz dele? Aí, ele não mostra nenhuma igreja verdadeira, para cima e para baixo, meia dúzia de homens atrás dele. Não podemos negar que ele cura as pessoas, ele faz isso e aquilo, mas nós aceitar que ele veio de Deus, que ele é Deus, não aceitamos ele trabalhar no sábado, ele não respeita o sábado. Você veja quanta controvérsia nas reuniões, nas casas, quando se encontrava acerca dele. Claro, porque havia muitas ideias em cima dele, relativo a ele. Foi uma minoria que ficou ao lado dele lá. Debaixo da cruz você vai ver que tinha dois grupos de pessoas. Uns a favor e outros contra. Debaixo da cruz, porque em cima da cruz tinha dois homens. Um se arrependeu. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. O outro não se arrependeu. Correto? Embaixo da cruz tinha um povo que estava gritando, ele não pode morrer. Ele abriu meus olhos. Ele ressuscitou meu filho. Ele curou a minha hemorragia. Vocês sabem de quem, né? Quem conhece a Bíblia. Ele não pode morrer. Mas do outro lado, debaixo de um crítico, tinha um grupo dizendo, esse homem tem que morrer. Esse homem alvoroçou o mundo. Toda a religião estão em problema, estão perdendo membro para ele. Esse homem tem que morrer. Porque quem ouvir Jesus, irmão, escuta isso aqui, é assim hoje também, quem vem ouvir Jesus, não volta mais para os galinheiros. Quem ouvir Jesus voltava convencido que ele era o Cristo. Não voltava mais para o sistema organizado. Porque ia lá e ouvia algo que eles não ouviam no sistema organizado. Aquelas velhas liturgias sempre, aquelas coisas decoradas. Mas quando iam ouvir Jesus, eles voltavam convencidos que aquilo era diferente. E quando Jesus falava, irmão, havia uma autoridade tremenda na palavra dele, que eles diziam, nunca ninguém falou com tanta autoridade assim. Porque ele era Deus em carne. Deus manifestando a si mesmo, curando, fazendo milagre, para que eles crescem nele, para que depois ele o salvasse. Porque ninguém vai ser salvo se não crer nele. E quem crê nele não é envergonhado. Quem crê nele não fica confundido. João do Evangelho, no 3 aqui diz, quem crer nele não é envergonhado. Quem crer nele não é confundido. Amém? Agora tem tantas coisas que as pessoas crêem que vão ser envergonhados. Não é verdade? Porque no começo é uma novidade, né? Um barulhão. Nossa! É uma novidade. Nossa, que barulhão. Quando vem um ajato em videira aí, não precisa nem falar, daqui 10 minutos vai descer. Todo mundo conhece pelo estrondo dele, né? O ronco das turbinas é tão forte. Todo mundo sabe que é um jato.
Toda novidade é novidade no início, depois ela perde o sentido da curiosidade. Sim, depois se foi. Oh, que Deus nos ajude, né, irmãos? Que Deus nos ajude. Agora, o Filho de Deus teve que vir através de uma mulher para ser criado pelo ventre de uma mulher. Embora, quero parar, ela não teve nenhuma sensação, apenas se ofereceu: eis aqui a serva do Senhor, e cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Ela não podia ajudar, ela podia se render. Porque qualquer intercessão humana não funcionaria, sabe por quê? Depois ia ter uma parte humana, tudo tinha que ser Deus. Tudo tinha que ser Deus. Eis aqui a serva do Senhor, e cumpra em mim segundo a tua palavra. Quer dizer, o que você falou aí, ó, eu creio nisso. Sabe que você pode dizer assim, eu creio nisso? Eu creio nisso, porque a palavra não falha. Eu estava ouvindo na mensagem 3 Classes de Crente, e o profeta diz que quando um homem fala segundo a palavra, no espírito da palavra, é Deus falando aquilo. É Deus falando aquilo. Oh, que Deus nos ajude, né? Pelo ventre de uma mulher, porque através dessa coisa veio a morte. E ele não podia vir através da criação, como Deus fez no princípio. Quando Deus fez o homem no princípio e a mulher, não tinha nada a ver com isso. Deus simplesmente disse: haja. E um homem veio do pó, e ele o chamou sem nenhuma mulher, sem que tivesse alguma coisa a ver com isso. Mas a mulher, então, estava no homem, e Deus tirou a mulher do lado do homem, do lado de Adão. Isso é certo? Então a mulher foi e trouxe um homem através do sexo. Então a única maneira que Deus poderia fazer, ele não poderia vir naquela teofania. Ele não poderia vir como um Melquisedeque. Ele tinha que vir como um homem. Ele tinha que vir através de uma mulher. Tua semente ferirá a cabeça da serpente. Sua cabeça lhe ferirá o calcanhar. Vocês entendem isso? Deus tinha que vir através de uma mulher. E veio quando ele habitou em seu corpo, o corpo de seu Filho, Jesus Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo através de si mesmo. Ele ofereceu-se pelo seu sangue, pelo seu sacrifício, e ele deu a vida para que, através do canal da morte, ele pudesse te salvar e te dar vida eterna. Amém. Ele não tinha que pagar por uma coisa que não devia. Mas como você não podia ser salvo, né? O que você tem para justificar de salvo? Nada. Nada justifica. Eu fiz um inventário na minha vida agora e eu não preciso do Calvário, eu já estou salvo. Já está perdido e não sabe. Porque ninguém poderia ser salvo através da via humana. Mas ele fez um caminho. E o caminho foi o Calvário. E o caminho foi aquele sangue. Foi aquele corpo. Foi se derramar ali. Para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Amém? Quem crer nele. Agora, não, mas eu creio no irmão Brana, como é que fica agora? Eu crer nele ou crer no irmão Brana? Se você crer nele, você vai crer no irmão Brana. Sabe por quê? Quem falou do William Brana foi ele. Quem creu em João Batista aceitou Jesus. Mas quem rejeitou a mensagem de João Batista nunca creu em Jesus. Pode olhar se não é verdade. Quando Malaquias 3 começou a se cumprir, não. Você vem querer ensinar nós? Você que nem ficou com o teu pai Zacarias, aí foi para o deserto?
Você não tem autoridade para nos ensinar. Nós temos nossos mestres da lei, nós temos escriba. Nós somos filhos de Abraão, nós somos descendência. Ele disse, ó, que hipocrisia. Por que vocês ficam se vangloriando em si mesmo? Por que vocês ficam se projetando a si mesmo? Dessas pedras aí, ó, Deus pode ressuscitar filhos a Abraão. Ô, João Batista, a pregação dele não era muito de bater-papo assim, ó, mas era cortante. Se você vai ver as pregações dele aqui em João 3, aqui, ó, era o machado mesmo na raiz da árvore. João Batista não tinha compadre, não tinha comadre, não tinha ninguém por ele, a não ser Deus por ele. A palavra de Deus estava na boca dele. Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus veio a João lá no deserto. Lá no deserto, lá na catedral. Não lá na sinagoga, mas veio a João lá no deserto. E quando ele veio do deserto, ele não veio agradando ninguém não, irmão. Ele chegou cortando, valendo. A pregação de João não foi para encher a igreja, foi para esvaziar a igreja. Você pode ver que os fariseus se reuniam e... Mas quem que tu é? Eles queriam saber, sabe por quê, irmão? Porque eles eram mandados pelos seus ministros. Mas quem que é esse que nós ouvimos tanto? Estão dizendo que está pregando aí no Rio, está batizando as pessoas aí no arrependimento. Quem é esse que nós ouvimos? Vão lá para tirar saber, vão lá perguntar. É tu Elias? Não. É tu o Messias? Não. Claro, mas eles não perguntavam certo, perguntavam errado. E ele somente respondeu o que eles perguntaram. Pode olhar. Ele não, pode deixar, eu sou a voz que clama no deserto, endireitar a vossa vereda. Não, não, não. Eles não perguntaram isso. Está me ouvindo? Porque às vezes você vai querer responder o que a pessoa não pergunta e você se embanana tudo. Quer dizer, perde a linha, depois se apura tudo e daí não sabe se sair. E quando você não sabe se responder, então você deve dizer não. Sem resposta você não vai ficar. Eu vou chamar alguém que pode te responder. É a melhor maneira, e se você fizer isso, não te diminui nem um pouquinho. Não te diminui, não. Não, tem que ser por mim. Mentira, isso é falsidade, isso é hipocrisia. Tem que ser a coisa certa, na hora certa, pela pessoa que sabe destrinchar aquele assunto e vindicado pelo Espírito Santo. Você vai ver quando João saiu do deserto, que começou a pregar, misericórdia, irmão. Quem ia lá na igreja dele, não, esse homem só pode ser do diabo. Dizer que nós somos tudo filho de cobra, raça de cobra, filho de serpente. Nós que somos sacerdotes, nós que temos, estamos lá dentro da maior igreja, e ele chamar nós de filho de cobra. Irmão, pus santarão, isso é duro, né? Mas ele, olha o nosso profeta, olhando no riacho, quando ele olhou lá no riacho, foi revelado a semente de quem eles tinham vindo. Linhagem de Caim. Olhe, filhos de cobra. Claro, quem está na natureza vai tomar tipos com a natureza. O que o irmão Brana fazia? É verdade isso? Ele ia lá na mata e depois chegava lá e pregava. Ia lá ouvir outra coisa e chegava lá e pregava. É ou não é? Quem é leitor da mensagem? Por que eu sempre aconselho vocês a ler as mensagens? Sim, você aprende tanto, tanto lendo as mensagens. Sim. Agora, se tem ela lá e está com pó em cima, você não vai aprender, não. Ela tem que estar tudo riscada. Claro, é sinal que você está lendo ela. Anotado, um xizinho, um marcadorzinho, né? Não vou mostrar isso aqui não está muito marcada. Mas todo que lê a mensagem, você pode ver que não é como aquela que nem perdeu a goma do papel ainda. E a riqueza que está ali. A riqueza que está ali. E a fé para o arrebatamento estão nas mensagens. A fé para você ser transformado está na mensagem. Ah, pastor, eu tenho uma pia assim, ó. Mas quantos que você já leu? É. Ah, eu não tenho tempo. Vai começar a arrumar tempo, sim.
Ah, eu não sei ler, pastor. É, mas você sabe ouvir. Sim, hoje tem tantos vídeos de áudio, de pregação, né? E está recheado. Hoje não tem como arrumar desculpa. Porque se Jesus dissesse assim, ai daqueles que não lê a minha palavra. Daí, quem não sabe ler estaria em apuro. Mas ele disse, aos que não crê serão condenados. Porque de uma forma ou outra, Deus vai levar a pessoa ao conhecimento. Sim. Eu quero seguir mais um pouquinho aqui. Não sei como é que o tempo anda tão rápido. Ele teve que vir de uma forma. Ele teve que vir como no princípio. Ele não teve pai, ele não teve mãe. Nem princípio teve, e nem fim de tempo. Esse homem, Melquisedeque, foi feito à semelhança do Filho de Deus. Agora, o Filho de Deus, quando ele veio ao mundo na forma de uma mulher, ou melhor, através de uma mulher, o homem foi morto. Ressuscitou o terceiro dia para a nossa justificação. E agora ele permanece para sempre. Quando esse corpo se desvanecer, nós permanecemos também. Porque ele ressuscitou do pó, nós seremos levantados em sua semelhança. Aí está você. Oh, que bela história. Oh, bendito seja a história do Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. Não anjos sobrenaturais, não uma porção de penas movimentando apenas-se, mas homens e mulheres, amém, levantado em sua semelhança, e assim estaremos em sua semelhança. Sim, Senhor. O que adiantaria nós ser crente tantos anos, né? Escuta isso. Você está esperando o arrebatamento? Não. Está muito melhor a vida aqui. Misericórdia, quando começar as bombas atômicas e os mísseis cruzados, você vai ver muito melhor. Quando Los Angeles afundar aí, que é pouquinho, é rápido, né? Não vai pensar que ela vai devagarzinho assim, que nem vai se perceber. Não. Cafarnaum, eu vou citar uma coisa aqui. Você sabe que quando Jesus disse, ai de ti, Cafarnaum, porque viram tantos milagres, tantos sinais, e tu te ergue e te habitas até o céu, se levanta, se gloria, mas tu serás abatido até o inferno. Ai de ti, Cafarnaum, porque quantos milagres e prodígios foi feito entre ti, você não creram? Quantas vezes eu quis ajuntar vocês com uma galinha, junta seus pintainhos. Vocês não quiseram. Pois eu digo que para Sodoma e Gomorra haverá mais rigor no dia do juízo do que para vocês. Por quê? Porque Sodoma e Gomorra não viu milagres, não viu cura, a mensagem chegou numa noite e na madrugada acabou. Sim? Irmão, vai analisando uma coisa, mas para Sodoma e Gomorra, para Cafarnaum, nós estivemos lá em Cafarnaum, eu estive lá, ele fez tantos milagres ali, tantas curas ali, sim? E eles não creram nele. Eles não creram. Bom, tem gente que nem vendo vai crer. Eles não são predestinados a crer. Mas bem-aventurados são aqueles que, sem ver fisicamente, crê. Porque as coisas de Deus não é vendo, é crendo pela fé. Oh, que coisa! Como eu sempre tenho dito, eu digo isso novamente hoje, nessa hora parece apropriado. E eu estava penteando meus cabelos, poucos dias, uns 5, 6 fios de cabelo, que me restam ainda na minha cabeça. E minha esposa disse, Billy, você está ficando calvo? Eu disse, mas eu não perdi nenhum deles. Ela disse, aonde eles estão? Eu disse, diga-me onde eles estavam antes de eu tê-lo, e eu lhe direi aonde eles estão agora esperando por mim. Amém? Por que você, irmã, as irmãs, não deve deitar tesoura nos seus cabelos? Por causa do dom de Nazireu.
E você vai observar que há um poderio sobre a cabeça de uma irmã, poderio, como da glória dos anjos, sobre a cabeça de uma irmã, Coríntios 11, né? Que tem cabelo crescido. E a Bíblia diz que para ela foi dado cabelo comprido, mas não para o homem, não para o varão, né? Se você honra seu cabelo, cuida dele, pense, você está cuidando do que Deus deu para você cuidar. E você que às vezes vai fazer, se pentear, como o irmão Brando estava se penteando aqui, e, estou perdendo tudo meus cabelos. Não, você não está perdendo nenhum deles. Se você é uma cristã, você não está perdendo nenhum deles. Sabe por quê? Me diga onde eles estavam antes de eu tê-lo, e eu direi aonde eles estão agora. Eles estão esperando por mim. Ouviram, irmãs? A gente vê isso constantemente. Estou perdendo tudo o cabelo. Não. Se você é uma cristã, você não está perdendo. Você precisava disso, né? Sim. E nunca mais diga que você está perdendo. Porque esse assunto de perder é para quem não tem temor, para quem não tem fé, para quem não tem confiança em Deus. O eleito cristão não perde seus cabelos. E eles estão esperando por mim. Mas se você olhar naquela foto da coluna de fogo ali, não está aqui? Está ali dentro. Você vai ver que ele só está com poucos cabelos, umas tirinhas, né? Aqui ele disse, 5, 6 cabelos. Poucos. E na mente humana, você já perdeu tudo. Não, não perdi nenhum deles. Não perdi nenhum deles. Isso é certo. Amém? Aqui daí ele muda o assunto. Que Deus nos ajude, irmão, a permanecer em sua palavra. Sim, cada dia você tem que orar mais por você do que pelos outros. Porque você está rodeado de perigo e de tentação em volta de você aí, Você tem que orar por você em primeiro lugar. Vocês estão me ouvindo? Vamos ficar de pé. Pai Santo, nós te agradecemos. Te agradecemos pela palavra que ouvimos. Muito obrigado. Quando se haveria muito de se dizer relativo ao mesmo assunto, mas nós te agradecemos por aquilo que nós ouvimos. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela esperança que o Senhor nos deu, pela fé que o Senhor revelou a nós. O Senhor se deu a conhecer a um povo simples e humilde, mas foi do teu agrado fazer isso. Pai, pedimos a graça do Senhor, a bênção do Senhor sobre cada alma, sobre cada um dos que estão aqui e daqueles que vão participar na mesa do Senhor. Pedimos ao poderoso Deus, no nome santo, Senhor Jesus Cristo, e em tudo nós te agradecemos. Amém, meu Deus. Amém. Glória a Deus.